E aí pessoal, tudo bem? Vamos entrar nesse assunto que é de extrema relevância, essa parte de prismas e cilindro, carro-chefe do Enem. Então, muito batido aí. Então, quando a gente começa a trabalhar com esse conjunto de sólidos no espaço, temos uma familiarização muito comum com figuras da realidade, como essas torres aqui, chamadas Torres de Madrid, ou com figuras como essa torre chamada Torre de Pisa. Veja que essa Torre de Pisa lembra muito um cilindro, já essas Torres de Madrid não. Quando a gente começa a trabalhar sobre figuras espaciais, começamos a trabalhar com prismas. Então podemos dizer que todo prisma é um poliedro, mas nem todo poliedro é um prisma. O que é um prisma? É um poliedro que tem um par de faces paralelas idênticas. Essas faces paralelas idênticas são denominadas de bases. E se nós observarmos, ao pegar cada ponto de uma base e ligar ao correspondente, nós iremos obter segmentos paralelos entre si. E a figura que é chamada de base não é necessariamente o que se apoia no chão. A figura que é chamada de base é aquela figura que, se pudesse ser móvel, por exemplo essa aqui, eu conseguiria arrastar por toda a extensão do sólido. Então o nome do prisma é dado de acordo com a base. Se a base é um pentágono, então esse prisma é chamado de prisma pentagonal. Então bases sempre são duas, paralelas e idênticas. Essas pontas continuam sendo chamadas de vértices. Quando eu ligo duas pontas consecutivas, é uma aresta. Se eu ligo duas arestas de uma mesma face, como FI, é chamado de diagonal da face. Se eu ligo dois vértices, de uma mesma face, que não são consecutivos, isso aqui é chamado diagonal da face. E se eu ligo dois vértices de tal maneira que passe por dentro do sólido, é chamado diagonal do poliedro, como esse segmento aqui preto. Essa é a diagonal do poliedro. Então o nome do poliedro é dado de acordo com a base. Quando nós começamos a falar sobre as figuras, sabemos que temos a base, essas dobradiças aqui que são localizadas pelo lado são chamadas arestas laterais. Essas outras dobradiças da base, arestas da base. E finalmente, essas paredes que eu estou pintando de cinza são chamadas faces laterais. Ok? Seguindo essa história aqui, começamos a trabalhar com o quê? Quando começamos a pegar o prisma, quem dá o nome do prisma mais uma vez é a base. Então quando o pessoal de física está estudando, é muito comum eles falarem da refração da luz e apresentar um prisma desse jeito, que é o prisma triangular. A minha crítica como professor de matemática é que algumas pessoas acham que o prisma triangular é uma figura espacial somente plana, e não é. O prisma é triangular porque sempre, se é triangular, é porque a base é um triângulo, e as bases sempre são duas paralelas e idênticas. Então imagina que o prisma é triangular. Por quê? Porque se eu pegar essa face aqui em destaque, de verde, e ligar o correspondente a paralela a ela, que é essa outra com as pontas verdes, cada ponto da base que eu dei destaque, ligado ao correspondente, dá segmentos paralelos entre si. E se eu empurrasse essa face aqui verde, ela conseguiria transladar por toda a extensão do sólido. Então esse prisma é chamado prisma triangular.
porque a base é um triângulo. É muito comum o prisma em algum momento, como esses aqui, esse por exemplo, nesse prisma pentagonal. Se nós observarmos, existe um certo ângulo que minha aresta lateral forma com o plano do chão. Como esse ângulo aqui é diferente de 90, esse prisma é chamado de oblíquo. Já se o segmento formado fizesse 90 graus, esse prisma é chamado de reto, como acontece nesse. Observa que essa aresta lateral está fazendo 90 graus com o solo, faz papel de altura, tem seu prisma reto. Caso contrário, ele é oblíquo. Se houver necessidade de encontrar a altura desse prisma oblíquo, você vai pegar a distância do ponto mais alto, projetando no solo. Como nós falamos aqui, toda vez que eu procurar uma figura, na verdade, quiser uma distância, eu sempre procuro gerar um triângulo, de preferência retângulo, e se eu tivesse a informação dessa aresta lateral X, tivesse o ângulo alfa, olhando para esse triângulo aqui, nós teríamos o ângulo alfa, nós precisaríamos do cateto oposto H e teríamos a hipotenusa. Certamente poderíamos aplicar o seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tendo o ângulo alfa, eu consigo achar seu seno. Tendo um lado X, eu acho H. Além do prisma reto e do prisma oblíquo, nós temos o prisma regular. Quando é que um prisma é regular? Para que o prisma seja regular, tem duas considerações. Se o prisma é regular, ele tem que ser ao mesmo tempo reto e a base ser regular. Seguindo essa história aí dos prismas, antes de avançar para cilindros, temos um grupo especial de prismas. Mas que tipo de grupos especiais são esses? São os paralelepípedos. Então, o paralelepípedo são todos os prismas em que as faces, qualquer que seja ela, é um paralelogramo. Lembrando que o paralelogramo é aquele quadrilátero que os lados opostos são paralelos e idênticos entre si. Quem é esse prisma aqui? Quem é a base? Nesse caso especial, qualquer face aí é base. Observa que qualquer face existe uma oposta a ela, que quando eu ligo cada ponto de uma face é correspondente, dá segmentos paralelos entre si. Por exemplo, se essa face preta aqui eu quisesse empurrar por toda a extensão do sólido, nós poderíamos empurrá-la de tal maneira que ela pegaria em todos os pontos internos. Então, nesse caso aqui, qualquer face seria base. Dentre os paralelepípedos, o que mais se destaca é esse aqui, chamado de paralelepípedo reto retângulo. Alguns o chamam de paralelepípedo retangular e outros o chamam simplesmente de ortoedro. Por exemplo, quando nós falamos de prismas, e voltando na imagem ali inicial, o que é que nós poderíamos calcular, por exemplo, a área dessa figura? Então, se eu quisesse a minha área lateral, seria calcular essa área 1, essa área 2, todas as faces laterais e somar. Então, definimos como área lateral como a soma das áreas das faces laterais. Também definimos como área total como a soma da minha área lateral mais as duas áreas da base, a superior e inferior. Beleza? Se quisermos calcular uma coisa que é muito importante, que é o volume, imagina. A ideia que eu dou é, imagina que essa figura aqui, essa, seja um super congelador. E toda vez que nós estivéssemos jorrando algo aqui dentro, que ela cobrisse essa lâmina da base,
Isso aqui virasse uma peça de gelo. Então, se eu te perguntasse qual o volume de gelo que dá dentro dessa figura, seria exatamente quantas vezes essa área da base daria em toda essa extensão. Ou seja, o volume seria o produto da medida da área da base vezes a altura. Observando isso, se nós tivéssemos, por exemplo, as medidas dadas em metros, a área da base seria dada em metro quadrado e a altura em metro. E metro quadrado vezes metro gera metro cúbico, por isso que a unidade de volume são metros cúbicos. Voltando para os paralelepípedos, que são os filmes especiais, é muito comum as pessoas desejarem calcular o volume. Então, se nós calcularmos o volume dessa figura, seria a área da base. No caso, eu poderia dizer que minha base seria esse retângulo de lado AB. A área da base multiplicado pela altura C. Ou seja, o produto das três dimensões. Se eu quisesse a minha área total, ou então se eu falasse somente a área total. Então, a minha área total eu poderia dizer que minha área lateral, mas as duas áreas da base. A área lateral seria, acompanha comigo, a área dessa face, seria A vezes C, multiplicado por 2. Mais, poderia dizer que seria a área dessa outra face, que seria B vezes C, multiplicado por 2. Mais a área do teto, que valia A vezes B, multiplicado por 2. O máximo que nós poderíamos aqui é colocar o 2 em evidência. Então, 2 vezes quanto vai dar isso? AC mais BC mais AB. Ou seja, essa é a área do meu paralelepípedo. Queijo uma dica para decorar. A dica para decorar é a seguinte: não decora. Entende como foi calculado. A área seria calculada de cada face e fazer a soma de todas elas. Uma outra relação muito importante aqui é quando ele pede essa distância entre dois pontos, ou seja, essa diagonal. Como é a distância entre dois pontos, como nós falamos aqui, 99% das vezes nós devemos procurar que figura geométrica? Formar um triângulo, de preferência retângulo. Então, eu fecho aqui embaixo um triângulo auxiliar. E se eu achei esse pontilhado, basicamente eu ganho o jogo. Por quê? Porque segmento vertical mede C. Então, nesse triângulo, eu teria um triângulo de diagonal Dzinho. Teria um lado C. E achando esse pontilhado deitado, eu acabo com o jogo. Kenji, como é que eu acho esse pontilhado deitado? Sabendo que eu tenho as medidas do paralelepípedo A, B e C. Como essa figura aqui é um retângulo, achando a medida de B e tendo a medida de A, posso fazer Pitágoras e achei esse pedaço que eu chamei de F. Então é F quadrado e é 2 mais B2. Então, tendo A e B, achei F. Olhando para esse triângulo verticalizado, se eu fizer novamente Pitágoras, D quadrado, F quadrado mais C quadrado. F quadrado é 2 mais B2. Então, D seria a raiz quadrada desses dois caras, de A2 mais B2 mais C2. Tendo os valores de A, B e C, basicamente acabou. Mais uma vez, é só observar que a distância no espaço, 99% das vezes, é aplicar 2 vezes o teorema de Pitágoras. Então você não precisa decorar. Tendo um cubo, o que é que eu poderia fazer? Se eu quero a área,
poderia calcular a área de um quadrado desse e multiplicar por quantos eu tenho, que são 6. Então a área seria 6 vezes a área do quadrado. Como isso aqui é um quadrado de lado A, a área vai ser 6 vezes A ao quadrado. Esse cubo, que tem o nome científico de hexaedro regular, é muito natural também, além da área, nós precisarmos calcular a diagonal. O que é que nós observamos? Como cada face é um quadrado, essa medida que eles chamam de f é a diagonal do quadrado. E a diagonal de todo e qualquer quadrado, você sabe que pode ser calculado por lado raiz de 2. Olhando para esse triângulo verticalizado, tendo que esse lado aqui é A, e esse vertical também, desculpa, esse lado horizontal deitado é A raiz de 2, e esse vertical é A, eu posso aplicar novamente Pitágoras e achar D. D quadrado é A raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2A ao quadrado com A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, quem é D? Raiz quadrada de 3A2. Ou seja, A raiz de 3. Então, a diagonal de todo e qualquer quadrado, lado raiz de 2. A diagonal do cubo, lado raiz de 3. E, por último, nós poderíamos calcular o volume. Como o volume de todo e qualquer prisma vai ser o produto da área da base vezes a altura, então a área da base seria A vezes A, multiplicado pela altura, que é A. Ou seja, o volume seria A ao cubo. Então já a gente volta fazendo as questões de prismas para nós avançarmos. Fica ligado e aguarda aí.